Deus, meu povo. O devocional de hoje está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. O que eu quero trazer aqui para vocês com a palavra de Deus? Essa passagem é um momento onde Maria ela recebe o chamado, a vocação pelo anjo de Deus. O anjo vai lá trazer uma mensagem a Maria, certo? Nesse momento que a Maria recebe a mensagem, que ela vai receber Jesus no ventre dela, Jesus, o Filho de Deus. Maria, na mesma hora, ela refuta o anjo. Ela fala, olha, não tem como isso acontecer, eu sou virgem. E aí que está o ponto. O anjo, ele responde Maria, exaltando Jesus, Ele fala, o Espírito Santo virá sobre você. Ele fala como é que vai acontecer. Ou seja, não vai ser um ato normal, comum, de quando nascem os bebês. Não vai ser assim, Maria. Você vai continuar virgem. O que vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Olha o que aconteceu. E aí, na mesma hora, ele fala, por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. E aí, Maria, ela fala que isso não é possível acontecer, de ela ficar grávida, porque ela é virgem. E aí o anjo, ele responde desta forma, exaltando Jesus, como Jesus vai vir. E aí que tem o ponto, aí é que tem a chave que eu quero trazer aqui pra gente, O anjo, ele fala de Isabel, que estava grávida mesmo, idosa. E aí o anjo fala, para Deus tudo é possível, porque olhe para Isabel, que no caso é prima de Maria, Um parentesco lá, quando a gente vai estudar, Isabel é prima de Maria. Então olha como é que aconteceu. Isabel não tinha nada, não tinha como Isabel, engravidar. E mesmo idosa, está grávida no 6º mês. Então, quando Maria, ela fica pensando e conversando ali com o anjo, olha, mas não é possível isso acontecer, o anjo traz um testemunho de vida que é de Isabel. E é aí que eu quero trazer o ponto aqui pra gente. Muitas vezes, Deus nos chama para determinadas ações, vocações e funções. E a gente acha que não é possível. No nosso olhar humano das coisas, a gente acha que isso não é possível acontecer. Não é possível eu fazer isso que Deus mandou. Muitas vezes é assim que funciona. Muitas vezes nós somos como Maria quando recebe um chamado. Mas isso não é possível, porque logicamente, Deus, como é que isso vai acontecer na minha vida? Como é que eu vou viver determinada função e chamado que o Senhor me chamou? Muitas vezes acontece conosco. E aí, o que a gente pode fazer para fortificar nossa fé em Deus sobre aquilo que Deus nos chamou? Testemunhos de vida. Assim como Maria achou que era impossível ela engravidar porque ela era virgem, Isabel também era impossível engravidar porque era idosa. E o que o anjo fez? Ele mostrou a vida de Isabel para Maria. Olha, Isabel engravidou. Por que você não pode engravidar virgem? Para Deus nada é impossível. Então é isso que nós temos que buscar. Deus chamou você para determinada função que você está vivendo na sua vida aí. Eu não sei qual é, tá? Deus chamou você para determinada vocação. Algo que está acontecendo que Deus chamou e diz que você tem que agir naquela hora, que tem que fazer aquilo ali. Quando Deus te chamou para determinada coisa e você não sabe como viver aquilo, o que você tem que fazer? Tem que fazer o que o anjo fez em Lucas capítulo 1 com Maria. Buscar testemunhos que glorificam a Deus e exaltam o poder de Deus. Porque somos humanos, pecadores, e a nossa mente gosta de pensar de forma humana nas coisas. E as coisas de Deus, pensar de forma humana é o que Satanás quer. Lá na Bíblia, quando o que acontece? Quando as pessoas olham no lado humano, o que Jesus fala? É isso que Satanás quer. Aconteceu isso com Pedro. Pedro estava olhando as coisas da forma humana. E aí Jesus falou, você tem que olhar as coisas da forma espiritual, no olhar de Deus. Então, quando a gente está lá na dúvida, estamos com medo, não sabe o que fazer, não sabe como é que vai ser, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus... Busque testemunhos. Gente, quando eu estava lá no meu auge da oração, buscando, meu parto normal pós-cesárea, o que foi que eu fiz? Eu busquei um monte de testemunhos de parto normais pós-cesárea. Sabe?
temos que nos refletir em cima daquilo que Deus fez na vida de outras pessoas. É isso que a gente tem que viver em comunhão. A comunhão serve para isso, para fortificar a nossa fé. E comunhão nem sempre quer dizer algo físico, mas sim testemunho de fé. É isso que a gente tem que fazer, buscar testemunhos. Agora o pessoal quer buscar testemunho. Conhece o testemunho? Aquela pessoa que chega falando um monte de coisa que não deu certo. Testemunho. Gente, de testemunho basta as coisas da minha vida que não deram certo. Eu quero coisas que deram certo. Eu quero buscar testemunhos que edificam a minha fé. Inclusive, uma forma que Paulo fazia constantemente, que a gente consegue ver em Atos, é testemunhar sobre sua vida para poder levar as pessoas para Jesus. Como é que... Nossa, qual era a estratégia de Paulo? Quando Paulo ia lá nas cidades, o que ele falava, o que ele fazia na frente das pessoas para trazer pessoas para Cristo. Testemunho da vida dele. E é isso que nós temos que buscar. Então busque se espelhar em pessoas que deram certo sobre a visão de Deus, sabe? Pessoas que viveram o impossível de Deus. E acima de tudo exalta a Deus, porque existem testemunhos que exaltam a si mesmo, né? E disso a gente não pode viver. Esse tipo de ego inflamado, temos que estar longe. Temos que buscar testemunhos que edificam a fé em Cristo, testemunhos que trazem o impossível de Deus e que nos lembre que Deus é o Deus do impossível, que o Deus que nós servimos e seguimos é o Deus que pode todas as coisas. Então não hei de nós temermos o que Deus mandou a gente fazer, né? Não temos que temer, não temos que nos amedrontar, não temos que nos preocupar, porque se Deus mandou você fazer isso aí, meu amigo, minha amiga, se Deus mandou, confia nele e vai, porque Ele há de prover o que tem que ser feito, né? Ele vai te dar a força. Só que aí que está o detalhe, onde é que a gente entra? Na parte da fé. E para a gente alimentar a nossa fé, o que a gente tem que fazer aqui? Que o anjo ensinou para Maria. Maria, você está com medo, você não sabe. Maria, você acha que é impossível Jesus ir para o teu ventre porque tu é virgem? Pois lembre-te de Isabel. E assim a gente aprende com o anjo de Deus. Vamos olhar ao nosso redor. As pessoas que testemunham sobre a vida de Deus, sobre a vida delas por meio de Deus. O que Deus fez de impossível e se tornou possível na vida delas, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém. É uma passagem simples, gente. É uma passagem que fala de muitas coisas, mas eu acho que isso é o principal que a gente tem que lembrar na nossa vida. É sobre a busca por testemunhos de Deus, que edificam a Deus, né? Então é isso. É só esse devocionalzinho aqui que eu compartilho com vocês, tá? Lucas capítulo 1. Versículo 26 a 38, quando você puder, você dá uma lida sozinho ou sozinha na sua casa e reflita sobre o que o anjo falou para Maria, né? Aqui no devocional fala que Maria é uma grande mulher que submeteu-se à vontade do Senhor, mesmo achando que era impossível, mesmo não sabendo como é que ia ser, mas ela se submeteu, né? Confiando no Deus dela, que é o mesmo Deus nosso. Amém? É isso, que a graça do Senhor Jesus esteja junto contigo hoje e sempre, e que nós buscamos mais nos edificarmos de testemunhos de Deus e que edificam a nossa fé em Jesus, hoje e sempre. Amém.